E aí, meus irmãos, como vocês estão? Tá bem? Mais um dia aqui, mais uma mensagem, certo? Mais uma mensagem de amor, mais uma mensagem de luz. Tá trazendo aí só conhecimento legal. Beleza? Vamos lá, vamos começar com um assunto um tanto meio polêmico, né? Você deve estar olhando o quê? Olha esse título desse vídeo, olha esse menininho de boné pra trás. O que esse cara vai falar? Meu Deus. Mas vamos lá, gente. Vamos começar aí. Título do vídeo: por que algumas pessoas morrem com o vírus aí que veio, né? E outras não? Por que isso aconteceu, Otávio? Algo que nem os médicos souberam, algo que matou alguns, outros apenas debilitou, né? Outros que não aconteceu nada, nem se foi sentido. Será que é genético? O que será que aconteceu? Será que tem um significado sobrenatural? Será que tem um significado mais espiritualista? Será que isso é algo enviado de Deus? O que será que é? O que será que é? Vamos lá, gente. Vamos falar aqui sobre, primeiramente, claro que tudo vai se conectar ao assunto desse vírus, certo? Que já tá acabando, a onda já tá indo embora, foi prolongada, não era para ter essa duração, certo? Mas, como eu posso dizer, tudo é ligado a pensamento, tá? Aí você pensa, pelo amor de Deus, Otávio, o que é isso? Tá falando pra mim que isso tudo é ligado a pensamento? Sei lá, meu familiar que morreu de corona morreu porque ele tinha pensamentos ruins? Sério isso, Otávio? Olha você, o que você tá falando? Como assim? Gente, calma que isso não é um padrão, tá? O coronavírus não foi uma doença que veio e levou pessoas que tinham pensamentos ruins e deixou as que têm pensamentos bons. Não, isso não aconteceu, tá? Foi apenas uma parcela. Porque o que acontece, meus irmãos? A chegada dessa doença também é a vinda do primeiro cavaleiro do Apocalipse, certo? Sim, eu tava até viajando. Sim, é a chegada de um dos primeiros cavaleiros do Apocalipse, certo? Aí o que acontece, meus irmãos? Com a chegada dele veio essa doença e tudo mais, né? Essa doença já sabia-se que ela viria há muito tempo no mundo espiritual. Já se sabia. Você encarnou aqui muito provavelmente já sabendo que essa doença ocorreria durante a sua encarnação, certo? E como é dito, melhor, né? Deixa eu chamar outro passado. Como é dito, meus irmãos, cada caso é um caso, certo? Cada caso é um caso, não é legal a gente generalizar, tá? Mas é algo que aconteceu muito mesmo, tá? Muito mesmo. Então, o que foi? Você estava lá antes de você encarnar, lá, estava planejando, estava vendo as coisas, o que vai melhorar, o que vai acontecer durante a sua encarnação, né? Você estava aí nesse planejamento. Aí o que aconteceu? Depende do caso, né? Alguns já planejaram desencarnar durante essa doença, desencarnar desta doença, certo? Já foi planejado, ele ia desencarnar assim. Estava no planejamento dele e ele acordou isso com a espiritualidade, com Deus, certo? Ele acordou. Então, às vezes, o espírito estava no esquecimento, talvez era um familiar seu, um amigo seu, já estava planejado para ele desencarnar e ele desencarnou. Entenderam? Normal, tudo bem, certo? Às vezes você não compreende em carne, por causa do véu da carne, mas tudo tem um propósito no mundo de Deus,
certo? No além do que a gente vê, porque a gente é cego, meus irmãos. Somos cegos pela carne, tá? Então, o que acontece, meus irmãos? Existem outros casos em que foi acordar assim, ó, meu filho, meu irmão, vai chegar essa doença, certo? Se durante a doença você estiver numa vibração boa, uma vibração positiva, voltada para o amor, para a fraternidade, para a benevolência, paciência, no máximo ali que vai acontecer talvez seja você pegar uma gripezinha, qualquer coisinha assim mais ou menos, ou pode ser que você não pegue nada, passe batido, talvez pegue o vírus e não aconteça nada, nada, nada. Ó, vou até tirar o boné aqui pra vocês, certo? Não aconteça nada, 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 nada. Agora, se o filho tiver, a coisa tiver feia, o filho tiver dando muita patada, comportamento ruim, brigando muito, perdendo a paciência, descontrole emocional, maldade, invejoso. Claro, todo mundo tem uma parcela disso em si. Senão a gente não estaria no planeta de provas e expiações que é o planeta Terra. Mas uma quantidade exacerbada, uma quantidade não muito boa, certo? Vai desencarnar, ou vai pegar aquelas sequelas bem ferradas mesmo, sabe? Que alguns pegaram, que aconteceram. Alguns não tem mais nem perto do fôlego que tinha antes, né? Perdendo muito fôlego. Tem alguns que dão esquecimento também, né? Não lembro direito de alguns sintomas. Mas isso não aconteceu, tá? É verdade, aconteceu. Né? E isso acontece por quê, meus irmãos? Tudo. O ser humano tem um costume muito errôneo de ignorar um pouco os pensamentos. Certo? Muito errôneo, meus irmãos. Porque os pensamentos, eles são muito importantes. Seus pensamentos importam muito, tá? Um nível altíssimo. Seus pensamentos importam. Atentem-se aos seus pensamentos, certo? Atentem-se aos seus pensamentos. Porque, meus irmãos, é muito importante, meus irmãos. É muito importante. Muito importante. Se atenta aos seus pensamentos, tá? Porque vocês não veem, mas os seus pensamentos não são exclusivos seus. Eles não são segredo para ninguém, tá? Pelo menos ninguém do lado de fora. Do outro lado da vida, desencarnados, seu Exu, seu guia, Cristo, que é onipresente no planeta Terra, já que ele é o governador desse planeta, o responsável por este planeta, ele sabe de tudo dos seus pensamentos. Seu guia sabe de tudo dos seus pensamentos. Ele sabe de tudo. Nada é segredo. Nada, 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 nada. Vocês sabiam que aqui na sua aura, quando vocês têm sintomas de raiva, qualquer sintoma na verdade, existem as criações mentais superiores e inferiores. Quando o irmão tem pensamentos positivos, não, vamos para os negativos. Pensamentos negativos, raiva, ódio, impaciência, odeia alguém, inveja alguém. O que acontece? São criadas formas de pensamentos, criações artificiais. Tem vida, mas é uma vida artificial, criada por você mesmo. Elas ficam pairando no nosso mundo. E elas, adivinham, elas se conectam com os seres humanos por sintonia. Tudo no universo é sintonia, tá? Eletromagnetismo. Se você tem pensamentos bons, intenções boas, vibrações boas, você conecta com coisa boa. Se você tem pensamentos ruins, atitudes ruins, vibração ruim, você se conecta com coisa ruim.
Entenderam, meus irmãos? Isso acontece. Tudo no mundo é eletromagnetismo. O vírus que veio, e maioritário, foi de causas eletromagnetismo. Tá? Então é isso que acontece, meus irmãos. Existem criações mentais. Quando você bebe, quando você usa droga, existe a criação mental. Sabe por quê? O vício muitas vezes ele é descontrolado. Porque a criação mental, mesmo sendo artificial, ela precisa sobreviver. E adivinha do que ela sobrevive? Daqueles mesmos pensamentos, daquele teor da droga. Vamos supor que é uma criação mental da maconha, do crack, do alcoolismo. Ela vai ficar aqui na sua aura, aqui ó. Tentamos te colocar pensamentos do mesmo teor para você beber, aquilo ficar no seu duplo etérico, ficar no seu ectoplasma e ela, ó, continuar se alimentando e continuar vivendo. A partir do momento em que você não sintoniza mais com ela, ou ela se desfaz, ou ela vai vagar por aí até encontrar outro que sintoniza com ela. Entenderam? E aí é complicado, viu, meus irmãos? É complicado. Porque daí tem os quiumbas. Às vezes o quiumba desencarnou, mas ele ainda herda os vícios que ele tinha. Era viciado em álcool, era um alcoólico, era um drogado. O irmão aí que bebe, a criatura mental tá aqui se alimentando, vem o quiumba e devora todos os fluidos dela e bota ela para pegar mais em você. Ou seja, a criação mental se alimenta de você e o quiumba se alimenta da sua criação mental. Será que é bom ter umas obsessões dessas? Por espíritos ruins você bebe? Você usa cigarro? Cuidado, irmão. Presença boa aí? Ah, irmão. Deve ter presença boa porque você tem seus guias. Mas também tem as ruins. Por sua própria escolha. Seu livre-arbítrio. Sempre é te avisado. A espiritualidade coloca irmãos, coloca conteúdos falando para você parar com alcoolismo, parar com cigarro, com drogas. E o irmão, pela própria escolha, decide continuar. Ele continua e isso acontece com ele, é permitido pela espiritualidade. Para o quê? Para ensinamento. Certo? Porque alguns irmãos só aprendem na dor, só aprendem no desespero, só aprendem no medo. Certo? É isso que acontece com vocês que bebem, que fumam, que usam drogas. Certo? Criação mental é um perigo. Elas são feias. Certo? De ódio, de inveja. Meus irmãos, não queiram ver isso. Vocês vão se assustar. Certo? Agora, se você tem uma criação mental boa, de amor, de paciência, de compreensão, ótimo. Aquilo ali vai ficar aqui com você, ó. E top. Top demais. Lindo. Maravilhoso. Entenderam, meus irmãos? Esse é o perigo dos pensamentos, porque os pensamentos podem te matar. E é muito legal os irmãos se atentarem. Por quê? Se atentarem no quê, Otávio, exatamente? Se atenta, irmãos, que por causa da sua sintonia, muitos dos seus pensamentos não são seus. Exatamente, muitos pensamentos que vocês têm não são seus. Ah, pronto. Esse menino agora endoidou. 18 aninhos na cara, falando um monte de baboseira aí na internet. Doidão. Não é mensageiro espiritual, não. Não acredito nesse cara, é um charlatão. Só a Bíblia tá certa. A Bíblia é a única fonte de conhecimento do mundo. Ou sou ateu, não existe nada disso. Quando eu morrer acabou. Aqui é só material. Cuidado, irmão. Cuidado. Certo? Não é porque você não acredita que isso deixa de acontecer. Tá? Acontece. Aí desencarna, vai chorar na espiritualidade. Vai pedir mais uma chance. Você tá no esquecimento, irmão. Você tá cego, dormindo na carne. Pelo véu da carne tu não vê nada. Nada, 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 nada. Aqui tem muito mais do que você tá vendo. Tem muito mais do que eu tô vendo.
Acorda, irmão. Para de ser ignorante. Para de ser julgador. É isso que os carinha lá de baixo gostam. De ser crítico. Aquele que julga mesmo. Que escarnece. Que joga ódio. Isso aqui, ó. Os comentários é jogar ódio. O pensamento que você pensa sobre mim a meu respeito é jogado pra mim. Isso é magia negra. Magia é tudo no mental. Não é com artefatos, é tudo na intenção. A partir do momento que você deseja algo de ruim, pensa algo de ruim sobre alguém, você joga aquilo na pessoa. Tá fazendo magia negra. Tudo no mundo é mental. Mental. A mente é muito importante, ela conta muito. Tudo que você pensa, tudo que você sente é anotado. Tá no seu registro kármico. Tá no seu corpo mental. Lembre-se, corpo físico, a gente somos o corpo mental, que é o nosso espírito, dentro de um corpo astral, que é o perispírito, certo? Que está dentro aqui agora, nesse momento, do corpo físico. Tá tudo lá registrado. Desde antes, quando você era de outros reinos, quando você era um elemental, quando você era um animal, quando você era uma ameba. Tudo tá registrado. Nada é escapado ou ocultado. Certo? Sabia quando vocês pensam em alguém, fica meio que na sua aura o rostinho dessa pessoa? Às vezes os espíritos eles não sabem elementos, mas eles conseguem ter só pela sua vibração, só pelo que aparece na sua aura. Eles sabem do que você está pensando. Quando vocês pensam muito em um lugar, tem um desejo muito grande de ir para algum lugar, a sua mente cria uma cópia de você naquele lugar. De repente você quer ir para Fernando de Noronha, quer ir para Paris. Sua mente vai criar um ser de matéria astral, opaco, não se mexe, não faz nada, mas ali. Você vai estar lá. Uma cópia sua, só feita de matéria astral. Não é você, não é ninguém, não tem nada ali. É apenas uma cópia sua, como se fosse um papel, mais ou menos. Aí o irmão vê, acha que é um espírito, mas não é. É só alguém que queria estar naquele lugar. Legal isso, né? Mas eu esqueci do que eu tava falando. Poxa, vou ter que rever o vídeo para lembrar do que eu tava falando. Que coisa. Acontece. Pronto, liberei espaço, vamos continuar o que a gente tava falando. Pensamentos não são seus, certo, irmão? Muitos pensamentos não são seus, certo? Não são. Por isso que existe aquela frase do Cristo, de Jesus, que é vigiai e orai, certo? Vigia aqui, certo? Porque às vezes muitos pensamentos, muitos sentimentos que vocês possuem, que vocês têm, não são seus, certo? Então o que acontece? Às vezes o irmão tá naquele pensamento de depressão, aquele pensamento ruim, querer se matar. E eu tava falando sobre inspirações do mundo espiritual, irmão, no mundo físico, né? E qual é uma das inspirações? Os vampiros. O vampiro existe. Zumbi existe. Certo? Existem zumbis, existem vampiros, não como a gente pensa, mas existem. Certo? Existe buraco de minhocas, existe multiverso, existe realidades paralelas, tudo que inspira, tudo isso é inspiração, certo? Existem magos, existem magia negra, magia branca, certo? Existem sereias, existem gnomos, existem de tudo, tudo que você pensar é tudo inspiração do espiritual, certo? Que de alguma forma existe, certo? De algum lugar existe. Beleza? Então vamos continuar. Mais cedo eu falei sobre a transição planetária, porque é necessário, Otávio. Por quê? A gente precisa evoluir, certo? Porque mais cedo eu falei sobre a transição planetária, né?
E vocês devem pensar, Otávio, por que que esses espíritos ruins estão aqui azucrinando? Por que toda essa maldade? Por que todo esse desespero em me fazer errar? Por que, Otávio? O que acontece, irmãos? Tá tendo a transição planetária. Teve aí o vírus, por exemplo, que é só um dos passos, vai vir mais coisa. Daqui uns séculos vai vir um astro intruso, que vai ser um planeta que vai sugar muita gente, entendeu? Então, o que está acontecendo, né? Vai ter muito cataclismo, muita coisa ruim. Que é o quê? Para limpar, entre aspas, o lixo do planeta. Entre aspas, tá? Ninguém é lixo, todo mundo errou e todo mundo é imperfeito. Compreenda seus irmãos que estão na maldade, certo? Ame-os e perdoe-os. É fácil falar, mas é aí que está o teste, beleza? Então, quem não acompanha a evolução do espírito, Deus em sua infinita misericórdia vai pegá-los e colocá-los em outro planeta, seja mais na periferia dessa galáxia ou em outra. Para quê? Em um planeta de uma evolução menor que a da Terra ou semelhante, para que eles tenham suas novas encarnações e continue sua evolução como espírito, certo? Quem sabe lá ele deve se dar melhor, quem sabe lá ele dê certo, quem sabe lá ele aproveite. Entenderam? É isso que acontece, é assim que funciona o universo, mais ou menos. Beleza? Então, o que acontece? Esses espíritos estão sendo tirados. Dos dragões que tinham lá embaixo, que haviam 7, 6 foram retirados. Só está o dragão número 1. O que vocês conhecem como Lúcifer, o que vocês conhecem como vários nomes aí, né? Tá lá. Só ele que restou. O resto, ó, muito espírito, o umbral sendo esvaziado, as trevas sendo esvaziadas, o abismo sendo esvaziado, tudo sendo esvaziado, tá? Tem muito espírito ainda lá? Tem. O abismo, o umbral, existe comunidades gigantescas, cidades, empresas. É quase como um outro mundo, certo? Tem muito o que resgatar lá. E o que acontece? Eles na sua maldade querem levar o máximo consigo, querem levar o máximo possível com eles, entendeu? Por quê? Para atrapalhar os planos do Cordeiro, os planos do Cristo, os planos de Deus, entendeu? Pura maldade, entenderam? E o que acontece? Com vocês que estão despertando, com vocês que a mensagem está sendo entregue, é com quem mais acontece isso, é onde eles mais atacam. Por quê? Porque vocês não têm muito conhecimento ainda. Vocês ainda estão em dúvida, então eles vão aqui na sua cabeça e falam, é mentira, dá dislike aí, xinga ele, pensa ruim dele, olha que menino idiota. Eles agem na sua mente, por isso que a gente tem que se atentar, vigiar e orar, certo? Melhore sua vibração para que você não sintonize com esses espíritos, certo? Melhore sua energia, sua vibe, para que você não sintonize com esses espíritos, para que você não seja influenciado por eles, pelo menos o mínimo possível, certo? Eu tinha falado sobre aquele pessoal que é depressivo, que é suicida. Às vezes o cara está sendo intuído a se suicidar, ele se suicida. O que acontece? Ele se suicidou, tá aqui ó, saiu do corpo físico, tá o corpo astral, tá rodeado de quiumba, só esperando ele desencarnar. Desencarnou, tá ali, vê aquele monte de monstro em volta dele, aqueles irmãos maldosos, e eles devoram você, eles devoram, são verdadeiros vampiros. Eles acabam com o seu corpo astral, você fica todo dilacerado. E não pense vocês que no mundo astral você sente menos as coisas, lá você sente muito mais aqui na carne. Dói, irmão, dói. Seu corpo mental fica intacto ali, você não morre, você é imortal. Mas e aí? É aquela dor de ser devorado. Você quer ser devorado? Ser dilacerado por esses vampiros? Você que quer se suicidar, será? Você quer isso mesmo? Esse é o seu destino, um dos prováveis destinos. Sem contar que o perispírito copia o corpo físico. Então se você morre com um tiro na cabeça,
Seu perispírito fica com um tiro na cabeça. Você desencarna, tá lá, você tá com um tiro na cabeça. E dependendo seu nível de material, quando você é apegado ao mundo físico ainda, você continua sentindo a dor daquele tiro na cabeça. Olha que ruim, meus irmãos. Olha como é ruim ser apegado ao material. Se apeguem a Deus. Se apeguem ao amor. Se apeguem ao espiritual. Aqui é como se fosse a escola, uma bolha social. O universo é muito grande, tem muito espírito por aí. Você está aqui para aprendizado, você está numa escola, você está num hospital. Porque o único que pode curar você mesmo é você, tá? Inveja é doença do espírito. Ódio é doença do espírito. Paixão é doença do espírito. Julgamento, fofoca, doença do espírito. Incapacidade de amar, doença do espírito. Incapacidade de perdoar, doença do espírito. Entenderam? Então melhorem-se, irmãos. Melhorem, por favor. Vamos fazer com que essa transição planetária seja o menos dolorida possível. Moto passando. Se você não acredita em mim, você não acredita em mim, que eu fico triste, que você não acredita em mim, tá tudo bem? Mas então pergunte ao Pai. Você que é religioso, que não julgou, você seguiu o ensinamento do Cristo, não ficou julgando, porque Cristo, Jesus, falou: não julgue, senão será julgado da mesma forma, na mesma proporção. Se você não julgou, meus parabéns, tá? Mas pergunta para Deus, quando for orar, quando for rezar, que seja, quando for conversar com Deus, naquele ambiente sozinho, calmo, quieto, pergunta para Ele: Pai, Deus, universo, energia divina, o que esse menino está falando é verdade? É uma mensagem do Senhor? Porque Deus faz a mensagem chegar aos seus filhos através dos próprios irmãos dele. Eu tô aqui na maior das intenções com você. Eu quero o seu bem. Eu luto diariamente, eu me desenvolvo diariamente para que eu tenha mais amor por vocês. Eu não sou perfeito. Tudo que eu trago aqui é para mim também. Certo? Então, irmãos, vamos agir no amor, vamos vibrar no amor, na paciência, na compreensão. Certo? Pergunte a Deus se você não acredita em mim. E fé que tudo vai dar certo. Beleza? Um grande abraço. Certo? Muito feliz de estar aqui nessa missão, de trazer conhecimento para vocês. Um grande abraço. Amo todos vocês. Amo mesmo. Quero o bem de todos. Quero abraçar cada um de vocês um dia. Certo? E é isso. Tchau.